Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conto da Cripta. Hoje eu vou trazer uma lenda para vocês, mais conhecida como Blues da Encruzilhada ou a Lenda da Encruzilhada. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Robert Leroy Johnson, ou somente Robert Johnson, nasceu em Hazlehurst, no Mississippi, mas a data de seu nascimento oficialmente aceita provavelmente está errada. Registros existentes, documentos escolares, certidões de casamento e certidão de óbito sugerem datas diferentes entre 1909 e 1912, embora nenhuma contenha a data de 1911, como é amplamente difundida. Johnson é um dos músicos mais influentes do Mississippi Delta Blues e é uma importante referência para a padronização do consagrado formato de 12 compassos para o blues. Influenciou grandes artistas durante anos, como Muddy Waters, que considerava o Johnson o mais importante cantor de blues que já viveu. Em 2011, foi eleito o 71º melhor guitarrista da história, em uma enquete de leitores e colaboradores da revista norte-americana Rolling Stones. Infelizmente, há poucas informações disponíveis sobre a vida dos pais de Robert Johnson, pois a história de sua família não foi tão bem documentada quanto a de Johnson. No entanto, com base em fontes históricas e relatos, podemos fornecer algumas informações bastante limitadas sobre eles. O pai de Robert Johnson era Noah Johnson. Ele trabalhava como fazendeiro e, como muitos afro-americanos da época, enfrentava condições de vida difíceis devido à segregação racial da época, que era muito comum, e à pobreza. Não há muitos detalhes conhecidos sobre a personalidade ou as realizações de Noah Johnson, mas é provável que ele tenha tido uma vida muito difícil, lutando para sustentar sua família em meio às adversidades socioeconômicas da época. Já sua mãe, Julia Ann Majors, casou-se em 1889 com Charles Dodds Jr., que a abandonou em 1907, e juntos tiveram uma filha chamada Carrie Thompson. Então, Julia e Noah Johnson têm um caso que resulta em um filho, Robert Leroy Johnson. A vida de Robert Johnson é amplamente envolta em mistérios e lendas, mas com base em informações históricas e relatos de pessoas que o conheceram, podemos oferecer um retrato geral de sua vida. Robert Leroy Johnson, nascido entre 1909 e 1912 em Hazlehurst, Mississippi. Ele cresceu em meio à pobreza em uma família de trabalhadores rurais, onde enfrentou as dificuldades comuns às comunidades afro-americanas do sul dos Estados Unidos durante aquela época. A segregação racial era predominante, e a falta de oportunidade para as famílias afro-americanas era uma realidade. Desde cedo, Johnson mostrou interesse pela música e pelo violão. No entanto, seu talento inicial não era tão impressionante, e ele foi até ridicularizado pelos músicos locais, ganhando o apelido de Little Robert Dusty, e Dusty significa empoeirado, meio sujo. A história de Robert Johnson mudou dramaticamente quando ele se encontrou com um misterioso guitarrista chamado Ike Zimmerman, que alguns descrevem como o músico mais velho que frequentava a sua cidade. A lenda diz que Johnson encontrou Zimmerman em uma encruzilhada, um local associado ao folclore e à mitologia do blues, onde teria sido feito o pacto com o diabo para obter habilidades extraordinárias no violão, em troca de sua alma. Essa lenda é conhecida como a Lenda da Encruzilhada, ou Blues da Encruzilhada. Outra versão dos fatos relata que Ike Zimmerman foi quem disse como conseguir ter habilidades incríveis ao violão. Após esse encontro, Johnson deixou sua cidade natal e passou algum tempo longe, possivelmente aprimorando suas habilidades musicais. Ele viajou pelo delta do Mississippi e arredores, tocando em bares, festas e clubes, ganhando a vida como um músico nômade. Aperfeiçoou o estilo único de tocar violão, caracterizado pela técnica virtuosa de dedilhar as cordas e um som distinto e emotivo. Embora sua carreira musical tenha sido breve, Johnson deixou um legado duradouro. Ele gravou um total de 29 músicas em 2 sessões de estúdio, em 1936 e 1937, para a gravadora Vocalion Records. Suas canções incluem Crossroads Blues, Me and the Devil Blues e Hell Hole on My Trail, o que reforça ainda mais a lenda do pacto, que ficou ainda mais forte devido a Son House, que cruzou o caminho de Robert Johnson em algum momento no início de sua carreira musical. Son House, que era um músico já muito experiente e respeitado na época, ficou impressionado com a dedicação e a ambição de Robert Johnson em melhorar suas habilidades no violão. House, então, se tornou um mentor e uma grande influência para Johnson, antes mesmo que Ike Zimmerman.
A influência de Son House foi vital para a transformação de Robert Johnson como músico. Após o aprendizado com House e outros músicos mais experientes, Johnson passou um período de isolamento e prática intensa. Quando ele emergiu, novamente na cena musical, seu estilo de tocar violão e cantar havia passado por uma metamorfose impressionante. Acredita-se que Son House tenha ensinado a Johnson várias técnicas avançadas de tocar violão e compartilhado com ele sua sabedoria musical. Isso incluía técnicas de slider guitar, tocar com slide metálico nos dedos, ritmos peculiares do Delta Blues e a abordagem vocal característica desse estilo musical. Como dito anteriormente, as gravações de Robert Johnson foram feitas em 1936 e 1937, e é nessa fase que sua música mostrou todo o seu brilho. Seu estilo de tocar violão inovador, técnicas de dedilhado e voz emotiva cativaram a audiência e abriram novos caminhos para o blues. Robert Johnson gravou suas músicas em 2 sessões de estúdio, ambas realizadas em diferentes datas e locais. A primeira sessão de gravação de Robert Johnson ocorreu em 23 de novembro de 1936, em San Antonio, no Texas. Essas gravações foram feitas pela gravadora Vocalation Records. Nessa sessão, Johnson gravou algumas de suas músicas mais conhecidas, incluindo Terraplane Blues, Sweet Home Chicago, I Believe I Will Dust My Broom, entre outras. A segunda e última sessão de gravação de Robert Johnson aconteceu em 19 de junho de 1937, em Dallas, no Texas também. Novamente foi realizada pela Vocalation Records. Nessa sessão, ele gravou mais algumas de suas músicas clássicas, como Crossroads Blues, Hell's on My Trail e Love in Vain. No total, Robert Johnson gravou 29 músicas em suas 2 sessões de estúdio. Essas gravações são consideradas um tesouro do blues e têm sido altamente influentes na música ao longo das décadas. É importante notar que, na época em que Johnson gravou suas músicas, a tecnologia de gravação era bem diferente do que a que temos hoje. As gravações de estúdio daquela época eram muitas vezes realizadas com equipamentos rudimentares, e que significavam que as gravações tinham uma qualidade de som características da época, ou seja, muito inferiores comparadas às de hoje. Apesar disso, essas gravações capturaram a essência e o talento singular de Robert Johnson, contribuindo para sua imortalização como uma das maiores figuras da música blues e do rock. Seu estilo inovador influenciou profundamente a música blues e inspirou gerações posteriores de músicos do rock, como Led Zeppelin, Bob Dylan, Eric Clapton, The Rolling Stones, The Blue Brothers, Red Hot Chili Peppers e The White Stripes. Quanto à percepção dos moradores de sua cidade natal, há relatos contraditórios. Alguns moradores o viam como um músico muito talentoso, enquanto outros o consideravam apenas mais um entre muitos músicos ambulantes da época. Sua fama e reconhecimento real só vieram depois da sua morte. Robert Johnson teve uma vida marcada por dificuldades, pobreza e segregação racial. Ele se casa com Kalita Craft, tendo 18 anos, mas perde a esposa, então 2 anos mais nova que ele, durante o parto, junto com a bebê que esperava. De acordo com a lenda, aos 17 anos, Robert Johnson estava insatisfeito com sua habilidade limitada no violão e ansiava por se tornar um grande músico de blues. Ele teria sido instruído a ir a uma encruzilhada em uma estrada deserta durante a meia-noite, de uma noite de lua cheia. E foi onde dizem ter sido a encruzilhada das rodovias 61 e 49, em Clarksdale, no Mississippi. Lá, ele teria se deparado com um misterioso homem, que alguns associaram ao diabo. Mas isso é uma crença cristã, e naquela época os afro-americanos tinham raízes muito fortes com o voodoo, e não viam o diabo como os cristãos o veem, e sim como uma entidade que vinha em auxílio de quem precisasse. E esse suposto homem concordou em afinar seu violão e lhe ensinar a tocar de forma excepcional. O homem misterioso teria tocado o violão de Johnson, demonstrando a habilidade que ele almejava alcançar. Depois disso, Johnson entregou o violão ao homem, e afinou um tom abaixo, de maneira sobrenatural, e entregou de volta. A lenda diz que a partir desse momento, Johnson se tornou um virtuoso do violão, desenvolvendo um estilo único e impressionante. Em 1938, durante uma apresentação no bar Three Forks, Johnson bebeu uísque envenenado com estricnina, supostamente preparado pelo dono do bar, o qual estava enciumado porque o músico supostamente flertou com sua mulher. Sonny Boy Williamson, que estava tocando com Johnson naquela noite, havia alertado sobre o uísque, mas ele não lhe deu atenção. Johnson se recuperou do envenenamento, mas contraiu uma pneumonia e morreu 3 dias depois, em 16 de agosto de 1938, em Greenwood, Mississippi.
Há várias versões populares para sua morte. Que ele teria morrido envenenado pelo uísque, que ele haveria morrido de sífilis e que havia sido assassinado com arma de fogo e etc. Seu certificado de óbito cita apenas "No doctor", sem médico, como causa de sua morte. Depois de muita pesquisa, é fácil concluir que a vida de Johnson é cercada de mitos, crenças, histórias, inclusive o seu pacto. Nada se sabe ao certo porque nada foi muito documentado, quase nada foi documentado. Inclusive fotos, há muitos poucos registros a respeito de Johnson. Mas o que importa é que ele deixou um legado muito impressionante no blues e no rock. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Considere apoiar para que possamos melhorar a qualidade dos futuros vídeos. Até o próximo Conto da Cripta.